Olá, colega médico, colega médica. Esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende como cuidar da pessoa como um todo, ver a saúde além da doença e engajar os seus pacientes no autocuidado. Eu sou Priscila Fiorelli e eu ajudo médicos a aumentarem a adesão do paciente usando a prática integrativa. O tema desse episódio é: o que você pode fazer para ter mais segurança no atendimento médico com abordagem integrativa? Isso daqui é para você realmente se livrar dessa insegurança que você pode ter em usar a prática integrativa dentro de um atendimento médico de uma vez por todas. E quando a gente fala de segurança, eu vejo muitas pessoas, eu mesma, todo mundo tem alguma insegurança de fazer alguma coisa, principalmente se for algo novo, ou se for algo que não tem exatamente uma receita de bolo, falando, olha, isso daqui é o padrão no certo e o errado. E quando a gente está falando sobre um atendimento médico com abordagem integrativa, por ser uma abordagem, por ser uma forma de você fazer o seu atendimento médico, não tem realmente uma receita de bolo. Mas é importante que a gente, claro, faça esse atendimento com segurança para o paciente ter a segurança na conduta que for dada, mas a gente também está falando, na verdade, aqui da segurança psicológica, nossa segurança emocional. Nossa, será que eu dou conta? Será que eu consigo fazer isso? Então, essa segurança psicológica que muitas vezes a gente precisa ter para realmente fazer um atendimento que seja mais adequado para o nosso paciente. E quando a gente fala nessa segurança, da gente poder se sentir confiante, da gente ter confiança do que a gente está fazendo, do nosso potencial, de usar o nosso potencial dentro de um atendimento médico, a gente precisa entender um pouquinho melhor de onde que vem essa segurança psicológica, essa segurança emocional, que a gente muitas vezes tem essa dificuldade de manter, principalmente quando está usando uma abordagem diferente, como por exemplo a abordagem integrativa. E essa é uma confiança que o indivíduo ele tem para poder expor as suas ideias e também assumir alguns riscos frente ao que o paciente, ao que a gente está, os nossos pares, os nossos colegas também, sem ter esse medo de ser julgado ou de ser punido. Isso é muito difícil, a gente está sempre à frente de ser julgado. Quando a gente faz alguma coisa, as outras pessoas elas vão, claro, ter alguns pensamentos e às vezes a gente vai estar exposto à crítica. Você como médico começar a fazer abordagem integrativa, eu vejo muitos colegas falando, mas os colegas começam a criticar, falando que isso é errado, falando que não pode fazer, falando que isso é alternativo, falando que a abordagem integrativa não é uma abordagem de verdade. Ou, por exemplo, eu recebi um comentário esses dias, por que ficar rotulando como saúde integrativa, como se fosse uma coisa nova, sendo que isso já deveria ser o que a gente faz. E é verdade, né? Na verdade, a gente coloca esse nome de abordagem integrativa quando, na verdade, isso é um atendimento que é o que seria o esperado, pelo menos o que a gente gostaria de ter, nesse atendimento que seja mais humanizado, que considera a pessoa como um todo, que tem essa parceria com o paciente, que usa a interdisciplinaridade, que usa todas as terapias convencionais e complementares, que tem evidência e que faz isso para o bem do paciente, para a saúde, para o bem-estar, enfim, isso que é a abordagem integrativa. E quando a gente tem esse conceito muito enraizado, que a gente tem esse conceito muito certo em nós mesmos e a gente praticar isso, é muito mais fácil a gente ter segurança, porque a gente consegue saber que a gente não está fazendo uma prática muito fora do que seria esperado. Na verdade, é apenas um nome que a gente tem muitas pessoas usando, mas se você não quiser usar esse nome, tanto faz de verdade. Você pode usar uma abordagem humanizada, você pode usar uma abordagem que seja centrada na pessoa, e a gente tem muitas abordagens que se assemelham disso também. Mesmo
das próprias especialidades médicas. A gente tem especialidades médicas que já têm essa visão enraizada, como por exemplo, a medicina de família e comunidade é uma especialidade médica que já tem essa visão como um todo, que tem essa parceria, que existe esse olhar bem mais integrado. Ou, por exemplo, a pediatria, a geriatria, a fisiatria, são especialidades médicas que dentro da própria especialidade você já é capacitado para ter esse olhar. Mas não são todas as especialidades médicas que acabam trazendo esse olhar mais integrado. Ou mesmo dentro dessas especialidades médicas que já têm esse olhar mais integrativo, às vezes isso não é tão aprofundado, seja dentro da residência, da especialização, e mesmo na nossa graduação também, isso às vezes pode ser pincelado, mas a gente muitas vezes não é realmente capacitado a ponto da gente ter essa segurança de fazer essa medicina mais humanizada. Por exemplo, quando você for pensar em algumas especialidades que exigem muitas técnicas manuais, como por exemplo cirurgia, ortopedia, a gente sabe que a gente precisa ter a residência de cirurgia, de ortopedia, por exemplo, sendo muito focada realmente na técnica, de como que você vai exercer essa cirurgia, e que tem poucas aulas, ou às vezes nenhuma aula, sobre comunicação com o paciente, ou como fazer uma decisão compartilhada, ou como ter uma escuta com o paciente, porque afinal mesmo um cirurgião, um ortopedista, enfim, também tem contato com o paciente, ou pelo menos a gente ter essa visão de como fazer uma conduta que vai considerar a pessoa como um todo, mesmo se for numa especialidade cirúrgica, vai ter um cirurgião que vai indicar uma cirurgia, mas essa cirurgia é uma parte dentro de um todo de um tratamento. Pode até ser a principal parte ou a parte mais importante para o tratamento daquele paciente, mas que não é só isso. Se você vai fazer uma cirurgia no joelho, né, de um paciente, mas não ter um preparo, por exemplo, de fazer os ajustes das medicações e do estilo de vida para que a pessoa, né, se for, por exemplo, fazer uma cirurgia por conta de uma artrose, e aí a pessoa ela tem aí uma obesidade, ela tem componentes emocionais também que podem afetar a dor. Se você não faz uma conduta integrada mesmo, tendo a cirurgia como fazendo parte desse tratamento, também é difícil a pessoa aumentar essa adesão. Só que como que o médico que se especializou em uma área tão profunda como, por exemplo, cirurgia, mas isso eu estou dando um exemplo, mas pode ser qualquer outra especialidade, mas não teve essa capacitação de como fazer essa comunicação com o paciente, de como fazer um plano de tratamento que seja integrado da pessoa como um todo. Se a gente não tem essa capacitação, é muito mais difícil da gente se sentir seguro em usar essa abordagem. Por isso que, por mais que a abordagem integrativa, que a prática integrativa, ela deveria até ser parte natural do nosso atendimento, a gente não tem essa capacitação mais específica dentro da faculdade, da residência, da especialização. E isso traz maior insegurança para a gente colocar isso na prática, além do que, por não ter, né, ou por ter poucas capacitações que sejam voltadas para essas habilidades, que são habilidades mais pessoais, que a gente tem com o nosso paciente, porque a gente tem esse relacionamento com o nosso paciente, acaba que alguns conceitos são vistos de uma maneira preconceituosa, de uma maneira errada, de uma maneira que não corresponde à realidade quando a gente fala da abordagem integrativa feita de uma maneira séria. Por isso que muitas pessoas têm insegurança, né? Muitos médicos têm insegurança de usar a prática integrativa dentro do seu consultório, porque existe esse preconceito, às vezes, na nossa cabeça e na cabeça de nossos colegas ou às vezes dos pacientes,
achando que prática integrativa é igual a alguma coisa alternativa que vai parar de fazer o convencional, e não é isso. A gente faz isso, o acompanhamento junto de toda a parte convencional, ou porque tem algum preconceito, ou acha que é alguma coisa que não é baseada em evidência, e também não é isso. A gente vai fazer tudo baseado em evidência. Realmente tem, né, a maioria das práticas, terapias mesmo, integrativas, complementares, tem baixa evidência ou tem poucas evidências, mas a gente precisa justamente incentivar para que mais evidências, mais artigos, mais trabalhos possam ser feitos com médicos, com profissionais que sejam capacitados para exercer essa abordagem, e aí a gente conseguir inclusive direcionar um pouquinho melhor. Mas quando a gente fala dessas habilidades que envolve, por exemplo, a comunicação, a escuta, a fazer um plano de tratamento que seja integrado, tudo isso são coisas que a gente pode fazer dentro do nosso atendimento. Então, a abordagem integrativa, ela envolve esse relacionamento que a gente tem com o nosso paciente, envolve também a nossa capacidade de estabelecer e de fazer condutas que sejam integradas, e também envolve terapias complementares. Mas a gente tem que deixar muito claro que o uso de práticas integrativas não é igual a usar terapias complementares. Quando a gente fala de uso de prática integrativa dentro de um atendimento médico, ele pode ser feito através de uma escuta. Pode ser feito com uma terapia complementar, como uma acupuntura, uma meditação? Pode ser feito também. Mas a gente precisa ter esse conhecimento de que a prática integrativa ela é muito mais do que a terapia complementar. E quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente se capacita nisso, a gente também aumenta a nossa segurança para poder fazer um atendimento médico que tenha a abordagem integrativa. E quando a gente tem segurança de fazer essa abordagem, tendo essa capacitação de saber exatamente o que é a abordagem integrativa, ou como que a gente pode usar isso na prática, aí a gente se sente muito mais à vontade. A gente se sente à vontade porque a gente tem essa segurança do que a gente está fazendo e o porquê a gente está fazendo, qual o intuito da gente usar essa abordagem. E a gente se sente mais à vontade de expressar a nossa opinião, de compartilhar a nossa abordagem com os nossos colegas, com os nossos pacientes, de questionar se às vezes alguma conduta for dada de uma maneira muito rígida e padronizada e que poderia ser flexibilizada a partir desse olhar integrativo, ou mesmo quando vê uma prática que se diz integrativa, mas na verdade não é integrativa, às vezes é alternativa, é algo que não tem evidência, algo que traz risco para o paciente. Quando a gente tem segurança do que a gente faz e do que a gente pode fazer e dos nossos limites, a gente pode questionar também, né? O que isso está trazendo de bom para o nosso paciente, e o que está trazendo de risco também. Eu recebo alguns pacientes que às vezes vêm direto, assim, pensando, bom, eu vim em você porque eu sei que você tem essa abordagem integrativa, e às vezes vem com essa ideia achando que eu vou tirar todos os remédios convencionais, vou colocar no lugar um monte de coisas tidas como complementares, às vezes vitaminas e fitoterápicos ou qualquer outro tipo de prática, e não é isso. Na verdade, a gente considera tudo, convencional, complementar, isso é integrativo. E aí, quando a gente capacita nós mesmos, a gente pode também capacitar o nosso paciente. E a gente se sente muito mais seguro também para poder conversar com o nosso paciente e falar assim, olha, tá tudo bem, a gente sabe, o nosso paciente não é obrigado a saber, mas a partir do momento que ele está acompanhando com você, com essa abordagem, aí sim, aí está na nossa responsabilidade
também educar o paciente para que ele saiba o que seria o mais adequado ou não de fazer. E quando você mostra isso para o paciente, falando inclusive que sobre as suas limitações, que você não sabe tudo, porque não dá para saber tudo, eu não sei tudo, tá? Não sei mesmo. Mas a gente poder alinhar isso com o nosso paciente traz também um alívio de, que bom, quer dizer que eu não preciso saber tudo? Não, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber os seus limites, saber aprender com os seus erros, precisa aprender a continuar aprendendo sempre, né? A ter essa educação que seja continuada, para que você possa dar a melhor qualidade de atendimento para os seus pacientes. E também saber o quando está na hora de você encaminhar para outro profissional ou pedir ajuda de outro profissional, porque aí isso já não compete ao seu atendimento. E a gente pode dizer que existem 4 tipos de segurança, uma forma da gente se sentir seguro psicologicamente. Um é a segurança da gente poder se expressar sem medo, e sendo expondo as nossas ideias, questionando, falando sobre os problemas que a gente está passando, e aí dentro do nosso atendimento, a gente poder falar isso com o próprio paciente também. Olha, tô percebendo algumas questões aqui, vamos conversar. Eu brinco que eu gosto às vezes de fazer DR, né, com o paciente, falando assim, bom, vamos alinhar sobre onde estamos indo, qual é a expectativa, né? Segundo tipo de segurança é a gente poder ter segurança de interagir, a gente ter segurança de poder interagir sem esse receio de iniciar ou participar de alguma conversa que seja difícil, como no caso do uso de prática integrativa, o como você pode ter essa segurança de interagir com os seus colegas, com os outros médicos, com os outros profissionais de saúde, com a sua família, com seus pacientes, poder conversar sobre este tipo de abordagem sem ficar assim, eu faço, né, e fica meio com medo de dizer o que você está dizendo, o que você está fazendo na sua prática. Eu tinha muito medo quando eu comecei a fazer. Eu comecei a realmente, oficialmente usar a abordagem integrativa dentro do consultório em 2017. E quando eu comecei a fazer uso dessa abordagem no consultório, eu nunca tinha visto um médico usando isso dentro de um atendimento. E eu ficava com muito receio de poder conversar e às vezes as pessoas falarem, nossa, mas o que é isso? O que você está falando? O que você está fazendo? Né? E com medo de ser vista como uma maneira diferente. Hoje, na verdade, eu sei que tá tudo bem. A gente tem muitos desafios, porque ainda muitas pessoas não sabem ou têm alguns preconceitos sobre o que é essa prática integrativa, mas pelo menos existe essa segurança de, se a pessoa está aberta a conversar e quer saber mais sobre isso, aí eu já tenho segurança de falar o que eu faço, o que é essa abordagem, e tá tudo bem. Tem pessoas que não querem saber ou não vão querer usar essa abordagem, ou tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. A questão é a gente sentir segurança muito mais com nós mesmos, da gente poder saber, né, que a gente sabe o que está fazendo e que tem segurança do que está fazendo e conseguir interagir com outras pessoas. Eu falei que tinha 4 tipos de segurança, a gente falou da segurança de se expressar, segurança de interagir, e o terceiro é a segurança de aprender. A segurança para você poder aprender e poder correr esse risco de uma maneira controlada, de uma maneira que saiba, né, claro, com essa capacitação do que você está fazendo. Porque a única maneira de você realmente usar a abordagem integrativa dentro do seu atendimento médico é você sabendo usar, você se capacitando, você poder ter essa segurança de poder aprender mais sobre isso, justamente porque para você colocar isso na prática de uma maneira segura para o seu paciente.
Quer dizer, para a gente ter segurança em nós mesmos, nossa segurança emocional, a gente também tem que fazer uma capacitação para poder oferecer um atendimento com uma segurança para o paciente. Isso faz parte da nossa responsabilidade como médico, poder fazer uma educação que seja continuada. Todo profissional, na verdade, deveria fazer isso, isso também faz parte, mas como é importante a gente frisar que muitas vezes a gente fica com essa insegurança, mas que a gente pode melhorar essa segurança para a gente poder fazer o uso da prática integrativa dentro do atendimento médico quando a gente se capacita para isso. Qual que é um cuidado? Existe algo chamado obesidade mental quando a gente começa a ter um excesso de informação. E eu vejo muitos colegas caindo nessa armadilha que é ficar acumulando certificados. Faz formação, vai fazer formação de medicina chinesa, fazer formação de Ayurveda, fazer de yoga, de meditação, fazer de acupuntura, fazer de coaching, fazer várias práticas, começa a fazer várias formações e nada se coloca na prática. Qual que é o grande erro disso? Porque não dá pra gente aprender uma coisa que a gente não coloca na prática. Você vai acumular um monte de certificado, você não vai aprender efetivamente, e aí vai continuar isso, vai perpetuar a sua insegurança de colocar isso na prática. É como uma bola de neve, que aí você não usa na prática, e aí tem insegurança de usar isso na prática, e aí pela insegurança daí você não usa na prática, e aí vai fazendo esse ciclo em que você acaba travando, fica naquela só pegando informação, engolindo um monte de informação, mas não colocando isso na prática. Por isso que é preciso, faz parte de capacitação, você não só ter o conhecimento teórico, mas você também aprender na prática. E para aprender na prática, é claro, você precisa usar isso, pode usar como, por exemplo, dentro da formação de atendimento continuado, a gente tem encontros ao vivo com simulação de atendimento. Isso é uma forma de você colocar na prática em um ambiente controlado. Você, médico que fez residência, você sabe, né, no internato, a gente aprende como? Atendendo os pacientes também, atendendo o paciente na prática. Qual que é o diferencial, né? Qual que é a diferença entre você aprendendo e você colocando isso na prática e você fazer isso de uma maneira não adequada, né? Não segura. Você fazer isso sozinho, sem ter um feedback, sem ter pessoas que tenham uma experiência maior sobre esse assunto, para poder te direcionar. Porque senão, também pode acontecer de você. Vai lá, mas eu estudo, eu coloco na prática e ainda me sinto insegura, ainda me sinto que eu não consigo ter resultado. Mas será que você está compartilhando isso com pessoas que têm mais experiência? E experiência, isso depende de cada área que for, do que você estiver atendendo, é claro, ou o próprio uso da abordagem integrativa como um todo. E aí você poder fazer uma discussão com colegas, ou com professores, ou fazer algum tipo de supervisão e ter um feedback, porque senão você só vai aprender a reforçar o seu aprendizado de uma maneira errada. E aí você vai ficar muito seguro de fazer algo que não tá certo. Isso não é bom. A ideia é a gente desenvolver a nossa segurança psicológica de poder exercer a abordagem integrativa, mas fazer isso de uma maneira que seja adequada com toda a questão de segurança para o nosso paciente também. Por isso que faz parte desse aprendizado você ter um feedback, ter um acompanhamento com pessoas que compartilhem
dessa mesma história que você. E aí a gente vai dando quarta segurança. Então eu falei que tem 4 tipos de segurança. Segurança de você se expressar, a segurança para você poder interagir, a segurança para você aprender e a quarta é a segurança para você pertencer. Pertencer o quê? A um grupo de pessoas que pensam como você, que valorizam as mesmas coisas que você e que você se sente valorizado, que você tem apoio, que você pode apoiar. Isso vale dentro do seu atendimento, quando você está conversando e tendo esse relacionamento com o seu paciente. Vale também essa sensação de pertencimento com os colegas médicos, para que os colegas também, né, você tenha um lugar que compartilhe com outros médicos que tenham esse olhar. E não só isso, com outros profissionais de saúde e outros profissionais, às vezes que não são exatamente da saúde, mas também atuam na área da saúde ou que usam as terapias integrativas, e que você tenha essa segurança de pertencer a esses profissionais, esse grupo, né, essa comunidade de profissionais que acreditam na valorização da pessoa como um todo, de ver a saúde além da doença e de você poder saber que você não está sozinho. Esses são os 4 tipos de segurança que é importante a gente ressaltar para que a gente possa ter a nossa... a gente quebrar a nossa insegurança na hora de fazer os atendimentos. Dani, muito bem observado, não adianta acumular certificado e não vou ajudar o paciente. Exato! A teoria ela serve para a gente poder usar isso na prática. E nossa, eu vejo muitos colegas que começam assim, eu não usei ainda, não coloquei ainda isso na prática, mas é porque eu vou fazer mais um curso, eu vou ler mais isso daqui, eu vou aprender mais aquilo daqui. Você pode começar a usar na prática hoje. Qual que é a diferença? Que é claro, você precisa saber a sua limitação. Dá para você começar hoje, neste exato segundo, inclusive, né? Se você está assistindo aqui e você começa a trazer essa autoconsciência, fazer às vezes uma prática, né? Uma respiração, ter essa atenção, você já está praticando aqui com a gente a abordagem integrativa. Poder discutir, compartilhar, poder interagir, né? Mandar os comentários, já é uma segurança, já é uma prática, você está compartilhando, né, Dani? como se fosse uma autossabotagem, verdade, exato. A gente muito tem essa insegurança por coisas que são às vezes mais profundas ou relacionadas a outros situações, e às vezes a gente começa a ter essa autossabotagem, a gente começa a generalizar, porque você tentou uma vez falar uma coisa pro paciente e aí ele não recebeu bem, e aí você fala, eu não consigo, nunca, nada, né? Eu assim, ó, super... 880, é isso, né? 0,80. Enfim, você entendeu, né? Tudo ou nada, né? Tudo ou nada. Assim, experimenta e se faz sentido. Exato. A gente pode... Eu gosto de usar um termo que eu acho que traz um pouco mais de liberdade da gente poder pensar, que é a gente pensar como um laboratório. E aí você pode pensar assim, bom, eu vou fazer um laboratório, uma experiência de usar essa prática integrativa, usando, claro, sabendo os limites da sua atuação, que você não vai fazer nada que vá fazer mal para o paciente, né? E sempre pensando no nosso código de ética, né? De fazer o bem, não fazer o mal, então, tudo pensando nisso. E aí você pode abrir. Tenho vezes que às vezes eu quero testar alguma coisa, né? Eu aprendi uma prática nova, e aí eu falo mesmo pro paciente abertamente, falo assim, olha, às vezes eu até falo assim, eu participei, inclusive dá uma segurança pro paciente saber que a gente está em constante educação, a gente está atualizando sempre. Eu falei, eu participei de um congresso
E aí falaram sobre esse tipo de abordagem, eu dei uma lida, eu estudei, eu vi um pouquinho mais como pode usar isso na prática e queria saber se a gente pode testar hoje, a gente faz esse experimento. Se achar que não faz sentido, tudo bem, você me avisa. E geralmente não tenho muito problema com o paciente, fala assim, tudo bem, doutor, ai que bom, nossa, tá vindo aí com uma coisa nova, né, uma coisa diferente, olha só que legal, tá estudando, né, tá vindo com atualização. Isso é algo bom, na verdade. A gente às vezes fica assim, se achando que é ruim, nossa, a paciente vai achar que eu não sei tudo. Fala assim, não, o paciente vai ver como você está em constante movimento para poder melhorar. Vamos fazer essa melhoria contínua. Isso traz essa segurança também, né? Isso, né? Tudo ou nada. Eu lembrei, inclusive, que eu tenho deste livrinho aqui. Não sei se você reparou, eu tenho bem essa questão de ter inseguranças, né? Sempre tenho muitas inseguranças, mas eu vou do mesmo jeito. Mas aí tem algumas coisas que dá pra usar, pra melhorar. Inclusive, se você for ver algumas coisinhas assim que eu tenho aqui, tudo é pra me ajudar, são coisas que me ajudam também. E tem esse livrinho que, na verdade, ele fala sobre criatividade, tá? Esse é um livro que fala Erra Uma Vez, que ele fala uma jornada visual sobre as nossas inseguranças criativas e a busca utópica pela perfeição. Mesmo sendo um livro que ele fala sobre criatividade, na verdade, a gente precisa até reconhecer que o uso da abordagem integrativa dentro do atendimento médico, ele é uma prática criativa. Você vai criar, você vai fazer algo novo, né? Inclusive, isso daqui que eu tô trazendo aqui não tava, né? Eu tenho meu roteirinho da live, isso aqui não tava nem no roteirinho da live, mas eu mesma que vi aqui, eu falei assim, eu vou falar sobre isso. Sabe por quê? Eu acho que olha só que interessante esse livro. Ele tem uma parte preta no meio, se você for ver. E o que significa essa parte preta? Ele começa a falar, né, no começo, ele fala sobre como a gente quer, às vezes tem uma ideia, né, tem um sonho e a gente quer colocar isso na prática, mas tem muitas inseguranças, como eu vou colocar isso na prática, é difícil e tal. E aí ele começa a vir por essa parte mais escura, pensando sobre esse conceito que eu até disse de fazer uma prática, primeiro em um ambiente controlado, antes de você colocar na prática com, por exemplo, o seu paciente, fazendo uma simulação, fazendo um exercício mais interno, às vezes pede para algum amigo, algum familiar, fala assim, eu queria usar isso, você topa, a gente faz, né, e você me dá um feedback também, então dá para ir testando, né, e vendo como você pode fazer. E aí essa parte escura do livro, ele fala exatamente sobre a gente ter este lugar que seja mais controlado e que a gente possa praticar sem tanto julgamento, sem tanta crítica. E aí ele fala e se eu pudesse criar de uma forma discreta e me tornar menos pior, entre aspas, sem chamar a atenção. Isso daqui é uma forma de você fazer isso. Você vai fazer, você vai criar e colocar em ação. E quando você começa a colocar em ação, às vezes nós mesmos temos medo ou até vergonha de nós mesmos sozinhos. Assim, você pega um papel e vai falar assim, nossa, eu vou montar como que vai ser o meu atendimento com a abordagem integrativa. A primeira vez que você vai escrever, você quer que seja tudo certo. Você quer que fique perfeito. E não é assim. E aí ter essa liberdade para você poder escrever. E aí você vai lá, você rabisca, você testa, vê do outro, né? Então você pega um papel em branco e fala, hoje vou pensar, né, formas que eu posso colocar isso na prática. E quando você vai fazendo isso, você traz muito mais liberdade. E aí é natural que venham alguns pensamentos. E ele coloca aqui, né, como se fossem aqui os pensamentos, vindo, falando, e se alguém falar mal de mim? E se alguém já fez? E se tiver errinhos? E se for mais do mesmo? E se ninguém
ninguém gostar? E se ninguém se importar? E se eu nunca finalizar? E se me copiarem? Né? E se não der certo? Quer dizer, são vários... Ah, e se, né? Aí você pensa assim, e se não aparecer ninguém na live? Tem, né, uma pessoa maravilhosa na live, né? Então é isso que importa, a gente poder começar a colocar em ação e aí a gente vai crescendo, vendo, praticando, vendo o que a gente pode melhorar. E aí a gente vai começando a ver como os erros, eles não são tão grandes assim, ou como esses pensamentos de insegurança, eles não são um bicho de 7 cabeças. Na verdade, eles estão ali para poder dizer alguma coisa pra gente, para poder direcionar a gente em alguma coisa. Ó, aqui, ó, erro de cenário, caiu uma post-it. Ai, Jéssica, você tá caindo do lugar? Volte, Jéssica. Pronto. E aí, é interessante que ele fala assim, bom, quando a gente deixa de ver esse erro como algo assim tão grande, tão relevante, e começa a perceber o porquê ele tá lá e usar pela capacidade que ele pode fazer a gente melhorar, faz toda a diferença. Inclusive, essa é uma prática que eu ensino dentro da formação de atendimento continuado, que chama caixa preta. E, só explicando claro, não dá para falar assim tudo de começar a prática, mas só brevemente, é justamente essa prática de caixa preta, ela é uma forma de pegar todos esses pensamentos ou críticas que vêm, aí você deixa numa caixa preta, e aí você, quando estiver mais tranquilo, né, centrado, aí você relê e pensa, isso é verdade ou isso indica uma necessidade? Porque se for verdade, se esse pensamento for algo verdade, fala assim, nossa, e se, né, se você pegar alguns dos pensamentos assim, e se eu nunca finalizar? Aí você pensa assim, bom, e se isso for verdade, se eu nunca finalizar? Aí, se for verdade, aí você pensa assim, bom, então o que eu posso fazer? Eu posso criar um plano de ação para que seja finalizado. Então, quando você toma consciência e vê que é verdade, vê que tem uma responsabilidade sua e que você tem algo para fazer sobre isso, você pode ir lá e tomar uma ação direcionada para isso. Em vez de ficar assim, se eu não conseguir terminar, você fala assim, não, tá bom, então tem uma possibilidade de eu realmente não conseguir terminar. O que eu posso fazer para conseguir finalizar? Como, por exemplo, eu não contei, mas eu vou contar agora que eu me coloquei a meta de fazer 100 lives neste perfil neste ano de 2023. E fica assim, né? Será que eu vou conseguir, né? E aí hoje eu fui listando e eu vi assim, realmente tem alguns dias que eu não vou conseguir fazer. Então o que eu posso fazer? E aí você começa a fazer um plano de ação. O que eu posso fazer para esses dias? Eu vou deixar gravado. Eu não vou conseguir fazer ao vivo. Então, estamos aqui, esse compromisso, segunda e quinta, 1h da tarde, lives aqui nesse perfil. E eu vou começar depois também no YouTube. Mas para você saber que em alguns momentos vai ser ao vivo, em alguns momentos vai ser gravado, mas pra gente poder ter esse plano de ação. Agora, quando você tem esse pensamento, né, como por exemplo, e se, por exemplo, e se tiver errinhos, né, você tem esse pensamento e você pensa, é verdade ou é minha necessidade? Se fala assim, é uma necessidade, na verdade pode até ter erros, mas assim, não é algo que vai ser o fim do mundo, eu vou lá, vou melhorar, ok. Mas e se for uma necessidade? Uma necessidade do quê? Uma necessidade de você poder errar, de você poder sentir, né, que você pode ser humano, né, você ser humano. Aí você pode se acolher. Então isso é uma forma. Eu acho que é interessante que esse livro ele fala assim, ele fez um neologismo criativo. É relevante, né? Se errar, é relevante. Erre e levante. Esse daqui é o trechinho. Qual é o nome do livro? Erra uma vez. Ele é do Thiago, do Tira do Papel. Eu recomendo, eu gosto muito dele. Ele tem um perfil no Instagram também. E ele faz várias coisas sobre criatividade, mas sobre essa criatividade mantendo a nossa saúde mental. E eu gosto bastante disso. Inclusive, eu gosto de usar
Isso é uma dica de prática integrativa. Eu gosto muito de usar livros, de usar coisas durante os atendimentos. E é claro, eu só vou usar aqueles que eu li. E aí eu tenho mais segurança de poder conversar sobre isso. E isso é uma forma também, né, de você trazer isso dentro do seu atendimento, certo? Erra uma vez, tira do papel. Isso. Recomendo. E o que não é uma forma de você se sentir mais seguro, mais segura dentro de um atendimento com abordagem integrativa? Não é você impor autoridade para o paciente como sendo o único detentor da verdade. Não é você se colocar superior ao paciente achando que, então eu sei isso, e agora você tem que validar a minha informação porque essa é a minha informação, ela é a única verdade. Não. Justamente porque a prática integrativa, a gente usar a prática integrativa dentro do nosso atendimento é só pra gente ter esse respeito mútuo, a gente fazer essa decisão compartilhada. E é claro, em alguns momentos a gente vai ser mais incisivo, vai ser firme, e é importante ser firme também para você manter essa segurança e passar essa segurança, afinal, faz muita diferença. Imagina você como paciente, né? Porque você é médico, você é paciente, né? Você tem esses papéis também. Imagina você como paciente e aí você faz um atendimento com um médico, um profissional, fica assim, eu acho que a gente pode fazer isso, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Você acha que também? Né? Isso não vai fazer decisão compartilhada. Isso você tá jogando essa responsabilidade, empurrando com a barriga a responsabilidade. Você ter a segurança e falar assim, eu acredito que tem algumas possibilidades. A gente pode seguir essa ou essa, mas pode existir outras. Você tem alguma outra opinião ou não? Enfim, você fazer isso de uma forma bem clara ao paciente. Então, você falar de uma maneira firme é importante. E se você não souber, fala de uma maneira firme. Olha, eu não sei. E aí é claro que você precisa fazer alguma coisa sobre isso. Mas eu vou indicar alguém que possa ajudar com essa questão, mas eu vou procurar estudar um pouquinho mais sobre isso. Ou, vamos combinar da gente até a próxima consulta, a gente ver um pouquinho mais sobre essa questão e a gente conversa de novo, enfim. Porque existe uma grande diferença entre você ser visto como autoridade e você ser autoritário. Quando a gente fala de você ter segurança no paciente, com o atendimento, com o uso da abordagem integrativa, é também sobre você ser visto como autoridade. Mas não é você ser autoritário e falar assim, olha, isso tem que ser assim, é desse jeito que tem que ser feito. Não é. E por que é uma oportunidade, né? Por que é tão importante a gente ter segurança na hora de fazer os nossos atendimentos? E por que isso é importante da gente trazer nessas aulas abertas que a gente tem aqui sobre como a gente pode aumentar a adesão do paciente usando a prática integrativa? Porque se você não mostra essa segurança para o paciente, ele não vai aderir ao tratamento, porque ele não vai também ter a segurança nele mesmo de que esse seria o melhor tratamento naquele momento. Se o médico não sabe se aquele é o melhor tratamento, como é que ele vai colocar isso na prática? Aí é claro que não vai ter adesão. E também, porque traz esse relacionamento, melhora o relacionamento com o seu paciente de uma maneira muito mais aberta, de uma maneira muito mais humanizada. Humanizada não quer dizer perfeito. Humanizado o quê? Errar é humano, não é? Então a gente tem que colocar essa parte humanizada também, com um limite, porque nós, como médicos, temos uma responsabilidade. A gente pode errar? Pode errar, com um certo limite, porque pode ser que alguns erros eles custem caro, às vezes custam até a saúde, custam até a vida dos nossos pacientes. Por isso que é responsabilidade da gente poder ter a segurança, né? E por isso que eu falei os 4 tipos de segurança, e um deles é sobre segurança para você aprender, porque claro que faz parte de você ter segurança, você ter essa capacitação e saber os seus limites, até onde você vai ou não. E aí,
Você pode, quando a gente usa a abordagem integrativa dentro de um atendimento, você pode incluir diferentes enfoques, você pode incluir disciplinas diferentes, instrumentos diferentes, reconhecendo que cada um vai ter uma indicação e que às vezes você vai mesclar uma prática ou outra, vai ter uma mescla aí dos tipos de abordagem que você pode ter dentro do atendimento. E é claro que se tiver algo que fuja do que você tem essa capacitação ou do que aquele paciente precisa naquele momento, aí tá no seu limite para você dizer, olha, agora vamos trazer isso com outros profissionais, vamos aprofundar um pouquinho mais em outras questões, vamos focar, né, não deixar o paciente também fugir demais, às vezes esbarra, por exemplo, em algo que seja da psicologia, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem que reconhecer e saber qual é a nossa capacitação. Quais são alguns exemplos de práticas que você pode fazer e que vai ajudar nessa parte de segurança para você usar a abordagem integrativa dentro do seu consultório? Você criar uma cultura de feedback. Inclusive, uma das aulas, na verdade não é uma aula, na verdade é um módulo de feedback que a gente tem na formação de atendimento continuado. Por quê? Porque o feedback, ele é importante para a gente poder trazer uma individualização, fazer uma melhoria contínua e a gente poder saber que não precisa ser perfeito, senão a gente não começa, porque se a gente for esperar estar perfeito para começar, não dá. Mas a gente precisa ter movimento, a gente precisa continuar, fazer e continuar melhorando, tendo esse feedback. E aí, como é uma forma de você aplicar essa técnica de ter essa cultura de feedback dentro do seu atendimento? Fazendo uma escuta ativa e perguntando, simplesmente perguntando o que você acha que foi o ponto forte desse atendimento hoje, ou você avisa, né, o paciente, fala assim, olha, eu vou usar hoje uma ferramenta nova, você me conta no final como é que foi pra você, se teve alguma dificuldade ou não, eu quero realmente saber pra poder melhorar. Isso é você também saber receber críticas. E é muito difícil a gente receber críticas. Assim, eu falo que eu estou aprendendo, né? Mas a gente vai trazendo isso aos poucos, né? A gente recebe a crítica, aí primeiro acolhe em você, bom, ok, acolher, aí você consegue enxergar a crítica e olhar assim, bom, isso é verdade ou indica uma necessidade? O que eu posso fazer quanto a isso dentro do que é a minha responsabilidade? Até rimou os três, né? Gostei, mas tem que anotar depois. Enfim. Qual é o outro exemplo? Você valorizar as contribuições. Você saber que você não precisa fazer tudo. Contribuições de quem? Do seu paciente, de outros profissionais, fazer decisão compartilhada. Isso é importante. Assumir os erros. Se após a consulta você achar que deveria fazer alguma coisa diferente, se algo for realmente importante e que vai fazer diferença pro atendimento do paciente, liga para o paciente ou fala com o paciente se for algo urgente, né? Fala com o paciente, fala, olha, a gente falou isso durante a consulta, mas queria pedir desculpas, eu queria corrigir isso daqui, e tá tudo bem, é muito melhor você corrigir alguma coisa do que você deixar algo pela metade. Você oferecer essa segurança ao longo da jornada, como? Estabelecendo um relacionamento com o seu paciente, deixando claro o que ele pode esperar deste tratamento e o motivo de cada decisão. E a chave de tudo é a comunicação. Se tudo estiver muito bem comunicado, é muito mais fácil ter esse relacionamento com o paciente e você se sentir mais seguro de que você está sendo aberto nesse seu relacionamento com o paciente. Deixar também consultas semi-estruturadas com o que tem de mais evidência para o que a pessoa precisa. Por exemplo, você pode passar um questionário antes da consulta e aí já direcionar, já deixa algumas ferramentas já pré-montadas do que você poderia usar. Fazer supervisão, trocas de experiências com outros profissionais, sejam médicos ou os outros profissionais de saúde, para compartilhar esses desafios, pedir opiniões também, entrar em contato com os profissionais que acompanham aquele paciente específico que você está acompanhando, ou mesmo estar em uma comunidade com médicos como você,
Por isso que, inclusive, na hora que eu fui fazer a formação de atendimento continuado, não é só uma formação, ela tem uma comunidade junto para a gente poder compartilhar a nossa jornada. E uma pergunta que, inclusive, fizeram, né, durante a palestra que eu dei semana passada, que falaram como que eu vou fazer o uso da abordagem integrativa como médico sem invadir a área, por exemplo, da psicologia. Primeiro você precisa estabelecer qual o seu território, né? E o território da integrativa. E aí, o território da integrativa, ela inclui praticamente qualquer assunto que esteja relacionado à saúde física, mental, espiritual, social e ambiente. Contudo, quando a gente fala do uso da abordagem integrativa, a gente tem uma limitação dentro da nossa profissão. Quer dizer, você vai usar essa abordagem integrativa, mas dentro dos limites da sua atuação como médico. Portanto, como médico, você vai abordar essas áreas dentro de tudo que esteja ligado à capacidade profissional que você está capacitado, dentro da sua capacidade como médico ou dentro da sua especialidade ou área de atuação médica também. E tudo que estiver interferindo do tema a ser tratado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não vai se aprofundar em alguns desses cantos. E se for algo que aparecer recorrente, se você está fazendo acompanhamento de um paciente e você percebe que, por exemplo, questões emocionais, você pode abordar questões emocionais, você não precisa ser um psicólogo para poder abordar questões emocionais, mas você não vai se aprofundar, e claro, existem técnicas, aliás, na psicologia tem inclusive mais de 400 linhas de psicologia, né? Mas que a gente mais conhece, por exemplo, é de TCC ou psicanálise, enfim. E cada uma dessas linhas tem técnicas específicas que os psicólogos usam para poder abordar os assuntos. A gente não vai fazer isso, a não ser que você seja capacitado para isso. E aí, você vai tratar sempre daquilo que for direcionado para a sua área de atuação. E se tiver alguma questão que você fala assim, nossa, mas sempre recorrente, aquilo surge dentro do teu entendimento e você percebe que isso é um limitante para o tratamento que você está fazendo com o paciente, aí chama mais a atenção de você encaminhar ou fazer um acompanhamento em conjunto com o psicólogo, se você não for psiquiatra e tiver indicação de ter um psiquiatra, enfim, ou de outro profissional de saúde que seja adequado. E aí você precisa pensar que o médico ele tem como objeto assim, da sua especialidade ou área de atuação o quê? A promoção de saúde, prevenção de doenças, tratamento de doenças, reabilitação e a parte paliativa também. E a visão integrativa ela vai agregar dentro desses lugares, desses ambientes, dessas abordagens, e aí você vai se aprofundar nos assuntos que são adequados dentro da sua atuação e o que não for você vai contar com outros profissionais. Alguns sinais de que talvez você esteja aí cruzando e passando do limite dentro da sua área de atuação. É quando você passa muito tempo conversando com a pessoa sobre um assunto que não tem nada a ver com a sua área médica ou com o tratamento que você está fazendo com o seu paciente. Quando você se sente muito ansioso, ansiosa, com insegurança, desconfortável sobre temas e conversas que você vai estar com um paciente. Quando você começa a pensar inúmeras vezes no caso fora do expediente do trabalho. Quando você tem pouca confiança no psicoterapeuta que está acompanhando a pessoa, você critica às vezes o tratamento, ou se você acha que a psicoterapia não é eficiente, que você e você começa a perceber, às vezes de uma maneira inconsciente você faz isso, tá? Às vezes de uma maneira inconsciente você começa a ter o papel de psicoterapia dentro das suas consultas e você tá meio que assumindo um papel de terapeuta. Aí você tem que dar um pé para trás e saber que essa não é a solução, o melhor é integrar. Inclusive, aconteceu até recentemente comigo com uma paciente que eu estava acompanhando, porque a minha abordagem acaba sendo terapêutica, mas ela não é terapia e existe um limite do que a gente pode fazer. Por exemplo, essa paciente eu estava acompanhando e aí eu comecei a perceber isso. Eu falei assim, nossa, eu acho que a gente está passando muito tempo dentro de um assunto que não vai
agregar neste momento a gente fazer esse movimento e que isso seria muito mais adequado aprofundar dentro de uma psicoterapia com uma psicóloga, com um psiquiatra. E aí eu conversei com ela, a gente falou assim, olha, vamos reestruturar os nossos atendimentos, não quero invadir, é claro, o lugar de outros profissionais. E aqui não é uma psicoterapia, aqui ela é terapêutica, nossos atendimentos são terapêuticos, mas não é uma terapia. E aí ela super entendeu, ela inclusive achou que era bom fazer isso, que ela também não tinha notado, mas que daí começou a perceber. E isso mudou totalmente a nossa abordagem. E é claro, a gente tendo esse conhecimento, acaba sendo muito melhor para o paciente. A gente vai poder direcionar, ele não vai deixar de ter o acompanhamento adequado com os outros profissionais, porque você fica tentando assumir tudo, sendo que você não é capacitada para fazer todas as coisas do seu paciente. Eu não sou capacitada para fazer todas as coisas do paciente. Eu posso, por exemplo, também na semana passada, eu estava com uma paciente, eu até tinha orientado algumas questões sobre alimentação, mas eu acreditava que era muito mais efetivo fazer uma avaliação nutricional. Inicialmente eu não quis fazer, mas com o tempo eu vi que passou o meu limite, eu orientei o que eu conseguia de alimentação dentro do que um médico é capacitado de orientar de alimentação. A partir daí eu precisava de um acompanhamento com o nutricionista para continuar esse acompanhamento de uma maneira que seja mais adequada. E aí eu conversei com a paciente, ela super entendeu, achou bom e foi fazer essa avaliação nutricional. E isso foi muito importante para eu estar segura dentro da conduta e para a segurança da paciente também. Por isso que é uma via de mão dupla essa questão de segurança, né? E aí, para a gente finalizar tudo que a gente viu hoje, a gente viu então, só para relembrar, a gente falou sobre 4 tipos de segurança que você pode ter, que é a segurança de você se expressar, a segurança de você interagir, a segurança para você aprender e a segurança para você pertencer. A gente falou também como a gente precisa saber os limites da nossa atuação e poder fazer essa decisão compartilhada com o nosso paciente, deixando bem claro quais são esses limites também, para que o paciente tenha o melhor atendimento possível usando a sua capacitação para isso, tendo essa abordagem integrativa no seu atendimento. E que não é o bom você querer ser responsável por tudo do paciente, mesmo usando a abordagem integrativa, você precisa ter um foco. Não dá para você invadir outras áreas que você não domina, porque é claro que aí você vai ter insegurança, porque você não domina. Fazer uma consulta sem nenhum preparo, isso também prejudica. E ser autoritário também, isso não é uma forma boa de você desenvolver segurança. E como que seria a forma de você desenvolver segurança? Usando práticas integrativas que tenham evidência e que sejam seguras por si só também. Saber os limites da sua atuação dentro da sua profissão, da sua especialidade, dentro da sua relação com o seu paciente. Deixar a consulta semi-estruturada, usando um método que seja adequado. Ser visto como autoridade pela comunicação e posicionamento claro, ao mesmo tempo que se coloca em uma posição de parceria, não sendo detentor da verdade. Quer dizer, é ser visto como autoridade sem ser autoritário. E qual um pequeno passo que você pode fazer para ter maior segurança nos seus atendimentos usando a prática integrativa? Você pode estudar o caso do seu paciente antes de fazer a consulta. Quando você faz isso, é muito melhor para você direcionar e saber o que você pode fazer dentro do seu atendimento e deixar as coisas já semi-estruturadas. Então é isso que eu queria trazer, né, sobre segurança. Isso é um movimento contínuo, a gente está sempre em constante evolução para poder desenvolver essa segurança. E se isso fez sentido para você, eu convido para você compartilhar esse vídeo com outros colegas, com outros médicos que possam se beneficiar de todas as estratégias que a gente falou no nossa aula hoje. E a gente vai deixar para segunda-feira, a 13h, a gente vai fazer uma live aqui para montar o seu plano de cuidado individualizado em 5 passos. Fica esse convite para você
Até lá e tchau, tchau!